do Murilo. Nós estamos aqui no Maleta, almoçando aqui no restaurante do Feijão. Mas na verdade, para nós é Murilo. Sim. Eu não frequentei essa época não, mas eu ouvi as histórias. Era o bar Berimbau. Bar Berimbau esse, que era o bar onde nada menos que o nosso Bituca, que vocês chamavam de, não sei, eles chamavam Bituca de Vituperatus Manículas Prospectus. Você lembra desse apelido dele? Sim. Bituca cantava aqui, cantava à noite aqui, pegava o violão dele e aqui nessa varandinha aqui, que hoje é o Feijão, antigamente era o Berimbau, tocava aqui. Então a gente pode dizer que aqui tem um pouco da origem desse movimento maravilhoso do Clube da Esquina, que é um movimento muito amplo, né? Que é um movimento que continua se espraiando, né? Por toda a música mineira e brasileira. Estamos aqui com um grande amigo, Murilo Antunes, meu companheiro de time de futebol. Isso. Nosso time. Tinha um bar aqui perto chamado Salum. A turma saía do Salum e vinha jantar aqui no Maleta, no Lucas. E a gente tinha um time, que era o time do Salum, que era um time, aliás, muito bom. E Murilo era um grande zagueiro, aquele zagueiro de última instância, aquele que ou passava a bola ou passava o jogador. Os dois nunca. Né, Murilo? Aqui, não é porque eu estou na sua presença, não. Você era um ótimo meio de campo. Jogava razoável. Fazia o possível. Nosso time era bem legal. E time que não concentrava, não precisava. Concentrava. A gente concentrava no bar. Era ótimo isso. E esse lugar aqui do Maleta, ele é muito importante para Belo Horizonte. Ele, na época que a população da cidade era menor, é onde eu não morava aqui ainda, eu mudei para cá, eu tinha 15 anos. Mas eu comecei a amar a arte, as artes, foi porque a gente se encontrava aqui no Maleta. Pessoal de cinema, de teatro, de literatura. Aqui eu fiquei conhecendo várias pessoas muito importantes da arte mineira, o caso de Murilo Rubião, Sérgio Santana, Jaime do Prado Gouveia, Adão Ventura. E tem um detalhe, né, que o Fernando, que aqui perto está a Faculdade de Direito. E naquela época, ou ia fazer engenharia, quem gostava de matemática, ou medicina, quem gostava de biologia, e quem não gostava nem de um nem de outro ia fazer direito. Então essa turma toda fez o curso de direito. Eles saíam da faculdade, assinava a lista de chamada e vinha para cá, do lado. Era ótimo, e porque juntavam, agregavam todas as artes. Como a cidade era bem menor, era uma forma da gente trocar ideias. Por exemplo, a gente fazia uma música nova, aí vinha para cá para mostrar para o seu colega, no caso do Tavinho Moura, Toninho Horta e tal. Quem fazia filme, por exemplo, estava em filmagem, trazia a equipe toda para cá. Schubert Magalhães. O Elvésio Raton. Era muito, a troca de informações era muito grande. E era isso, porque não tinha internet, né? Então não tinha essa conversa. A gente tinha que falar com o outro, trocar coisas, no máximo por um telefone. Nem celular existia ainda, né? Isso era muito bom, mas fez uma geração muito forte, né? O caso da geração do Paulo é espetacular. Eu acho que é uma forma de ver a cidade muito trazendo a história dela, que é importante demais. Belo Horizonte é uma coisa muito especial, né? Que é a única cidade do mundo, talvez, aonde tem ruas com o nome de todas as cidades do interior. Isso é o quê? É um abraço imenso em toda Minas Gerais. Belo Horizonte, quando o Arão Reis projetou Belo Horizonte, o nome da cidade foi sugestão dele e persistiu por uns 2 anos. Era Cidade de Minas. E ele dizia o seguinte:
Aqui, Belo Horizonte, essa cidade de Minas tem que ser para Minas Gerais o que Paris é para a França. O francês que mora em Nice, Nice é a cidade dele e Paris também é a cidade dele. Ou seja, aqui tem que ser o polo concentrador e irradiador da cultura de Minas. Então era a cidade de Minas, que era o nome de Belo Horizonte. Lindo isso. E além de ter o nome de todas as cidades de Minas, e tem o nome de todos os estados brasileiros e das capitais. De todos os rios. De todos os rios. Isso é lindo. Não conheço outra capital brasileira que tem isso. E nem no mundo também. Não é só... E tinha uns nomes maravilhosos, né, que depois o pessoal mudou, com todo respeito pelos nomes atuais. Né? Por exemplo, a praça aqui da Faculdade de Direito chamava-se Praça da República. Você entrava na avenida, que hoje chama João Pinheiro, chamava-se Avenida da Liberdade. Então você saía da Praça da República, subia a Avenida da Liberdade e embarcava na Praça da Liberdade. Legal demais. A Avenida Assis Chateaubriand era a Avenida do Tocantins, Tocantins, que era o Rio. Exatamente. O Fernando, meu irmão, eu me lembro bem, quando Belo Horizonte fez o centenário, ele era muito ligado ao Célio de Castro. E o Célio colocou ele na comissão do centenário. O Fernando não queria de jeito nenhum, nem entrou. Ele fez uma proposta que foi recusada. Ele falou o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, com todo o respeito pelas pessoas que dão nome às ruas, nós vamos colocar uma plaquinha embaixo preservando. Nós vamos resgatar os nomes originais. Todos os nomes originais. Então a Avenida João Pinheiro, coloca lá o João Pinheiro, que foi um grande político, mas volta a se chamar Avenida da Liberdade. E aí ele foi derrotado teve um voto dele, falou, não bora mais. Mas eu estava lembrando, antes de vir para cá, esse condomínio Arcanjo Maleta, que faz parte da história da década de 50, 60, ele, mais para trás um pouco, na época do meu pai, do meu avô, aqui era o Grande Hotel. Aqui era o Grande Hotel, que era o único melhor hotel de Belo Horizonte. Aqui que vinham os políticos e os intelectuais. E aqui, não sei se você sabe, tem um poema do Mário de Andrade chamado Noturno de Belo Horizonte, que é uma coisa linda que todo Belo Horizontino deveria saber, que é uma homenagem genial a Belo Horizonte. Foi escrita na janela do Grande Hotel, com vista para a Rua da Bahia. Você sabe ele era apaixonado com Belo Horizonte. Quando ele fez esse poema, Noturno de Belo Horizonte, que é lindo, ele fez porque foi depois do modernismo. Isso, foi de 22, 30 e poucos. Eu acho que, se não me engano, foi 1924. Que ele veio aqui, exatamente. Ele veio aqui e veio com os modernistas. E encontrar daqui, os modernistas aqui, Drummond, isso, Pedro Nava. O Alfonso Guimarães. Eles foram lá em Ouro Preto. E ele descreve isso nesse poema. Eu não esqueço dele contando que na estrada, num verso lá, ele fala sobre as embaúbas folhudas, né? São aquelas folhas prateadas, bonitas. Ele tem um respeito por Belo Horizonte, por Minas. É um poema lindo. Achava as mulheres aqui muito bonitas. A Belo Horizonte era uma cidade muito arborizada. Tanto que o primeiro jornal de Belo Horizonte, isso meu avô contava, né? O primeiro jornal de Belo Horizonte chamava-se Cidade Vergel, que é um nome bonito, Vergel, né? Cidade Vergel, em homenagem, que era uma cidade que tinha o percentual de área verde por habitante, era uma monstruosidade, devia ter assim, umas 500 árvores para cada habitante. Né? Então era sombra, ele fala disso, Mário de Andrade, sombras abundantes, larguezas, né? Ele ficava impressionado com a largueza das ruas, com as sombras de Belo Horizonte. E você falou uma coisa que é essa coisa do que tem a ver com Belo Horizonte, tem a ver com Minas, mas com Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que foi projetada na virada do século XX, na Belle Époque, para ser a cidade para saudar o novo século e a modernidade. Mas ela preserva essa coisa da tradição, que muita gente acha, eu sempre já falei algumas vezes isso, que gostar do moderno, gostar do novo, gostar da inovação,
entra em contradição com a preservação da tradição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, quem tem essa raiz profunda é que pode inovar mais. Pode inovar mais. Belo Horizonte é uma cidade que tem essa vocação para a vanguarda, né? O Clube da Esquina é um movimento de vanguarda mundial. O rock mineiro, a Sepultura, a arquitetura, a literatura, o modernismo. Os caras saíram de São Paulo, que era a capital do país intelectual na época, vieram ver aqui. Belo Horizonte era uma província que tinha 150 mil habitantes e tinha um movimento modernista aqui, com Drummond, Pedro Nava, Alfonso de Guimarães, uma loucura de efervescência numa cidade completamente provinciana. Né? Tem um livro do Pedro Nava, que é imperdível para quem gosta de Belo Horizonte, chama Beira-Mar. Ele conta a vida dele aqui como estudante de medicina e os problemas que eles tinham, eles modernistas, né? Naquela sociedade acanhada, tacanha, atrasada de Minas Gerais, e isso brotou aqui em Belo Horizonte. E veio a geração seguinte, né? Fernando Sabino, que esse ano completa 100 anos, ele completaria 100 anos. E tem o Senado Federal criou uma lei, e esse ano é o ano de Fernando Sabino. Até ontem me ligou o filho dele, Bernardo Sabino, contando uma passagem dele, que ele ficou uns 30 anos sem vir a Belo Horizonte. E aí, 30 anos depois, ele voltou voltou a Belo Horizonte, fez uma crônica belíssima, que ele me mandou ontem, eu ainda não li, contando da trajetória. Ele falou, vocês podiam fazer essa caminhada que meu pai fez há 30 e 40 anos atrás, relembrando, ele morou aqui até 25, 30 anos de idade, e saiu daqui como todo mundo saía na época. Quem era artista, intelectual, poeta, tinha que sair, né? Belo Horizonte não tinha jornalista. Mas enfim, Fernando Sabino foi aqueles quatro. Sabe que ele foi nadador do Minas. Essa geração também é muito especial. Porque ela Pellegrino, Otávio Rezende. Isso. Eles prepararam, fizeram a fornada para nós que viemos depois, né? Exatamente. Por isso que a gente gosta tanto de literatura, de poesia, de jornalismo, né? Por causa desses que vieram antes. Né? E sempre foram muito respeitados. Minas é muito respeitado. E eu acho que quando eu vejo você assim, ativo andando pela cidade, sabendo o que a cidade precisa e a possibilidade de fazer essas transformações, é uma coisa que há muito tempo não acontece. Eu acho que no momento da gente voltar à modernidade é agora. A gente seguir num caminho que foi meio apagado. Assim, por exemplo, quando eu mudei para Belo Horizonte, Afonso Pena ainda era uma avenida de árvores, de ficus, né? E aí várias outras avenidas, essas coisas, isso é o mínimo que eu estou falando. Mas se a gente pensar infraestrutura, as burradas que fizeram de tapar os córregos com asfalto, aí a gente vê quando dá aquelas enxurradas, né? O rio reage, né? A culpa não é do rio, não. O leito é dele, né? Isso. O leito é do rio. Taparam o rio. Vem chuva, a água tem que fluir, né? Tudo é a coisa, acho que a gente ainda está muito carente da infraestrutura, né? Do saneamento. Enquanto resolver isso e pegar pelas periferias, né? Que é onde precisa de mais de saneamento. Você vê como é que explode dengue, né? Chikungunya, mas não sei o que e tal, por causa dessas coisas. Enfim. Mas viva a cidade de Minas. Isso. Você não conhecer? Tem um textinho do Arão Reis, era um cara genial. Que ele era um arquiteto
ele era paraense, de Belém do Pará, paraense, e ele trouxe junto com ele alguns arquitetos italianos que fizeram, por exemplo, Colégio Arnaldo. vários outros, por exemplo, tem um arquiteto que veio já na comissão, que é o Luiz, esqueci o nome dele, que veio na construção de Belo Horizonte. E ele gostou tanto aqui que ficou e construiu mais de 400 projetos aqui. Por exemplo, Palacete Dantas é dele. Sim. O Onde Museu você de, foi Arte, secretário, né? Museu de Arte e Ofício é dele. E depois veio o Luiz Signorelli, que é outro italiano, que fez coisas geniais. Tem uma casa ali na rua Bernardo Guimarães, 1200. Quem não conhece essa casa tem que ir lá. É o projeto desse Signorelli, onde morou um grande escritor, Ciro dos Anjos. Ciro dos Anjos, que é Montes Clarice. E ele descreve muito essa casa, e ele descreveu num conto dele. Eu fui lá ver a casa e está exatamente do mesmo jeito. Uma casa, hoje é uma fundação, hoje uma fundação de arte, chama, é uma fundação de educação artística, é a Fundação Ideia que chama. É isso. Eu não conheço lá, eu não tenho lá ver. É. Mas Já foi lá. esses italianos fizeram não só arquitetos, como artesãos italianos, marceneiros, Isso. vieram e constituíram a base dessa migração italiana que hoje influencia demais. Vitrais, né? Vitrais. Que eles faziam também. Vitrais, telhados, artistas. Aí você falando isso, assim, os arquitetos mineiros são muito bons. São, assim, Álvaro revolucionários. Ardi, Nosso Bebê, nosso Vevé, Gustavo Pena, Pena. Nossa, vários, Carico, tem É. arquitetos geniais, excepcionais. Fizeram, Enfim. eles fizeram eles mudaram a cara da cidade. Né? É isso. Então estamos aqui no Birimbau. Pena que o Bituca não está aqui. É, Hein? tem um detalhe, que o berimbau Era do Nivaldo Ornelas, o saxofonista, Um dos meu maiores parceiro, saxofonistas. querido, Genial saxofonista, compositor, compositor, craque, irmão do Círio do Ornelas. Círio Ornelas, que é um cello, É. tocador de cello. Isso, compositor também.